Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem neste dia de domingo, domingo de carnaval. Mas estamos aqui também para poder fazer a obra de Deus continuar. Quero dar as boas-vindas a vocês para que a gente tenha um tempo de aprendizado da palavra de Deus, de consagração de vida, de intercessão uns pelos outros, de comunhão, ainda que à distância, para a glória do nosso Deus. Nossa igreja ainda passa por essa fase, ainda estamos caminhando no sentido de organizar as coisas para retomarmos nossas atividades presenciais e convido você a mais uma oportunidade da gente celebrar junto ao Senhor, ouvindo Deus falar ao nosso coração. Nós estamos numa série de mensagens em nossa igreja que se chama A Última Palavra sobre a Vida. Essas mensagens são baseadas nos 7 bilhetinhos escritos por João às 7 igrejas da Ásia que se encontram lá no Apocalipse. São palavras a igrejas que enfrentam muitas dificuldades, ao povo de Deus que enfrenta lutas, porque é assim mesmo, todos nós passamos por lutas e por provas. A igreja segue seu caminho, mas as nossas lutas, as nossas provas, as nossas aflições, elas não são um ponto final da nossa jornada. Elas não têm a última palavra sobre a vida. E nós temos afirmado nesta série que a última palavra diante da dor, diante do desengano dos médicos, diante da aflição, diante da tragédia, quem tem a última palavra sobre a vida é Deus, é Deus. E hoje vamos seguir aí uma nova abordagem, conhecendo uma nova igreja da Ásia Menor, explorando mais um desses 7 bilhetes escritos pelo apóstolo João às igrejas que faziam parte do seu grupo de relacionamento, as chamadas comunidades do discípulo amado. Nessa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre quem tem a última palavra sobre como seguir a Jesus, como andar com Ele, o que pode determinar quem segue Jesus e quem não segue Jesus. Vou colocar aqui a nossa apresentação de hoje para que você possa acompanhar alguns dos slides que preparei com aquilo que vai nos ajudar a conhecer um pouco disso que Deus colocou no meu coração, que quero compartilhar com você. A série de mensagens, portanto, está aqui já do lado da gente, né? A última palavra sobre a vida, reflexões a partir das 7 cartas do Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a última palavra sobre discipulado. Você deve ter ouvido falar que discipulado tem a ver com uma estratégia de aprendizado, de conhecimento, como se fosse você tornar-se um aluno. Não, meu irmão, não, minha irmã, eu estou aqui usando a mesma expressão utilizada por Dietrich Bonhoeffer no seu livro Discipulado, cujo título em alemão quer dizer muito melhor Seguimento de Jesus. Nós vamos tratar aqui o que significa seguir a Jesus. O que está implicado em uma pessoa que segue Jesus? Quem tem a última palavra sobre isso? Quem pode colocar um ponto final no nosso modo de seguir Jesus? Separei aqui o versículo que nós vamos ler. O texto todo é Apocalipse 2, verso de 8 a 11. Mas eu queria deixar apenas aqui uma expressão que se encontra no versículo 10, uma parte do versículo 10, que é característico destas cartas
que compõe o conjunto de cartas do Apocalipse. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Consegue memorizar isso um pouquinho mais? Guarde com você essa promessa. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Há muitas pessoas que acham que seguir Jesus é frequentar uma igreja, é carregar um rótulo de religioso sobre si. E há muitas pessoas, né, que frequentam a igreja evangélica, a igreja cristã, de um modo geral, e que passam a sua vida toda sem se importarem com a maneira como fazem esse seguimento. Em quem estão seguindo? Alguns seguem doutrinas, outros seguem líderes, outros seguem organizações. Mas, na verdade, o Senhor não nos chamou para fazer isso. Você nem eu fomos chamados para seguir uma doutrina, para seguir um líder ou para seguir uma instituição. Nós fomos chamados para seguir uma pessoa. E essa pessoa deu a sua vida na cruz do Calvário. Pensando nisso, o que se esperar de alguém que segue um Senhor sofredor, que colocou a sua vida como servo para abençoar a muitos? Por isso, essa frase que eu quero colocar aqui é para provocar a mim e a você, para a gente poder pensar melhor da maneira como temos seguido a Jesus. Não podemos ignorar o fato de que o verdadeiro discipulado cristão, o verdadeiro seguimento de Jesus tem um custo e que pode implicar sofrimento. Está preparado para entender isso, meu irmão, minha irmã? Está preparado para entender esse recado que vem do Evangelho, de que colocar a vida toda a serviço do Senhor, do seguimento de Jesus, pode custar sua vida inteira? Apesar de saber disso, eu convido você a seguir Jesus. Como eu digo em alguns estudos, estão lá na nossa página do YouTube, vários desses estudos sobre seguir Jesus como um projeto de vida. E eu entendo que, como projeto de vida, seguir Jesus, o seguimento de Jesus, é o mais fascinante projeto de vida que alguém possa empreender. Acredite nisso. Seguir Jesus é algo fascinante, que nos apaixona, que nos toma por inteiro, de tal maneira que a gente não tem outra alternativa a não ser a de colocar a vida inteira a serviço do Senhor. E há uma coisa que podemos ter certeza, e eu quero que você anote isso. Pessoas que assumem o compromisso de seguir Jesus com seriedade, com sinceridade, que fazem isso com o seu coração aberto, podem ter certeza que passarão por duras provas. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então você aí que está de mimimi, porque tem cristofobia, que tem não sei o que, que tem não sei o que, esquece isso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós tenhamos um preço a ser pago,
por estar ao lado do único Senhor que foi capaz de dar a sua vida por todos nós. Essa é a ideia da carta de João à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade próxima de Éfeso, uma cidade próspera também, uma cidade portuária, uma cidade importante para a economia daquele império romano que estava ali se levantando. E essa carta é um bom retrato dessa realidade de que para seguir Jesus enfrentaremos provas. O texto apresenta uma igreja que foi marcada pelo sofrimento, uma igreja que foi perseguida, mas um grupo de irmãos fantásticos que não deixou de dar o seu testemunho de forma eficaz em meio às provas, às lutas e às perseguições que eles passaram. E o Espírito diz a essa igreja, o Senhor diz a essa igreja: eu conheço as suas aflições e eu conheço a sua pobreza. Como estava dizendo para vocês, essa cidade era uma cidade muito próspera. E por causa dessa prosperidade e riqueza da cidade, ela disputava muito com a vizinha, Éfeso, onde ficavam as decisões comerciais, marítimas, militares mais importantes do Império Romano. Ela chegou a disputar, inclusive, qual das duas cidades, Éfeso ou Esmirna, que iriam ser a sede do Império na região da Ásia Menor. Essa cidade, Esmirna, chegou inclusive a ter o privilégio de construir um monumento, um templo, um espaço onde se exaltava a figura do imperador, dedicada à adoração do Império Romano. E, com certeza, por ser uma cidade portuária, uma cidade tão importante, ela reunia muitas comunidades estrangeiras, sobretudo de judeus. E esses judeus que viviam em Esmirna é que foram os mais hostis à presença dos cristãos naquela cidade. Se a gente perguntar, essa igreja, como é que ela surgiu? A gente não sabe, não tem no livro de Atos, não tem um documento destinado a ela, não tem um texto. Sabe-se que provavelmente foram cristãos de Éfeso que levaram o evangelho até a cidade de Esmirna. Possivelmente tenha sido isso. E isso talvez tenha acontecido durante a época em que o apóstolo Paulo atuava na cidade de Éfeso. Provavelmente sim. Você vai encontrar lá em Atos, capítulo 19, versículo de número 10, as informações de que enquanto Paulo estava em Éfeso, o evangelho, o cristianismo se expandiu pelas cidades vizinhas, pelas cidades mais próximas. E pode ser que ela tenha sido aí alcançada, Esmirna tenha sido alcançada nesse período. Essa cidade teve como seu pastor, e ela ficou muito conhecida quanto a isso, um dos nomes mais importantes do primeiro século depois dos apóstolos. Era Policarpo. Policarpo foi discípulo de João e era um homem de Deus, estudioso de filosofia. Aí você, meu irmão, que fica achando que filosofia não é para crente, é sim. Policarpo era um grande filósofo e ele foi preparado para o ministério pastoral. E uma das igrejas que ele pastoreou foi a igreja de Esmirna. E ele servia ao Senhor até uma idade longeva,
86 anos ele ainda servia ao Senhor. Até que nessa idade de 86 anos, ele foi desafiado a renunciar a Cristo, a negar a Cristo, a deixar de seguir Jesus. E ele, com toda a coragem, com todo o seu testemunho, ele diz que não tinha condições de fazer isso, porque o Senhor nunca o abandonou e ele não faria isso por motivo algum. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que isso significa para você. Não sei o que isso significa para você. Mas o testemunho de Policarpo serve como uma prova inequívoca de que existem pessoas que assumem o risco de seguir a Cristo ao extremo. E esse é o custo do discipulado. Testemunhos como esse de Policarpo e de muitos outros cristãos anônimos que passavam por aquela cidade e que frequentavam aquela igreja vítima de tanta perseguição, de tortura, de injustiça. Aqueles testemunhos falaram muito alto, de tal maneira que Esmirna se tornou uma igreja saudável, uma igreja próspera espiritualmente, mas que tinha problemas. Sabe qual era o problema da igreja de Esmirna? Ela era uma igreja formada por muita gente pobre, gente oriunda das classes mais humildes. Quando a gente fala isso no primeiro século, numa região greco-romana, a gente está falando que a igreja de Esmirna provavelmente fosse uma igreja formada por escravos, gente explorada, gente injustiçada, expoliada dos seus direitos, que vivia uma atitude de quebra da sua própria dignidade. Era o retrato da desigualdade social do Império Romano. E aquela igreja, apesar da pobreza dos seus membros, se tornou uma igreja espiritualmente rica. Aquela igreja enfrentava também problemas de blasfêmia, de perseguição também, claro, porque todas as igrejas daquela época, com a perseguição de Diocleciano, enfrentaram esse problema. Os cristãos não ficaram isentos, não teve quem ficasse isento às perseguições naquele momento. Então, a carta é escrita a essa igreja, não para trazer advertências, não para trazer fórmulas para resolver problema. Essa carta é escrita para encorajar os irmãos e irmãs a se manterem firmes diante do Senhor no seguimento de Jesus. Essa carta não traz nenhuma censura, nenhuma, como nós vimos na carta de Éfeso. E vamos ver em outras cartas também. Mas essa carta diz que esses irmãos e irmãs precisam encontrar muita força, muita coragem para manter firme o testemunho de Jesus. Quais eram os problemas da igreja? A igreja tinha problemas? Claro que tinha. Qual igreja que não tem problema, meu irmão, minha irmã? A nossa tem. E se você não é da nossa igreja, é de outra igreja, eu garanto, não sei qual é a sua igreja, mas eu digo, ela tem também, porque a igreja tem problema. Na igreja de Esmirna, eu anotei 3 probleminhas muito graves. Primeiro, a pobreza extrema dos seus membros. Isso era um fato que precisava ser cuidado naquela igreja. Segundo, a difamação por parte dos inimigos da igreja. A igreja tinha inimigos. E esses inimigos faziam calúnias e difamações para os crentes, para os cristãos. E o terceiro problema era o martírio. Quando a gente fala de martírio, nós estamos falando de prisão,
Estamos falando de sacrifício, de morte de muitos dos seus membros injustamente. E isso não impediu que essa igreja se tornasse uma igreja notável, sem igual, impressionante. Uma igreja que eu gostaria de fazer parte, de ver esses irmãos humildes, mas sinceros, ver esses irmãos sofridos, mas resistentes, dando o testemunho da graça e do amor de Deus por todos e todas. Quem escreve essa carta? É Jesus, que fala com autoridade, que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, e que ele, que foi capaz de ter a última palavra sobre a sua própria vida, ele também tem a última palavra sobre o sofrimento que eles estavam passando por amor ao Evangelho. Aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem planos para uma vida melhor, aquele que sabe quais são as ciladas que vamos enfrentar, sabe quem são os nossos inimigos. Ele é aquele que tem a palavra amorosa, carinhosa, consoladora para aqueles que enfrentam lutas e perseguições. Sempre lembrando que as promessas do Senhor são infalíveis. Isso quer dizer que, logo no início da carta, ele está garantindo aos seus membros: Jesus conhece o nosso futuro. Jesus sabe o que iremos passar daqui para frente. Ele sabe de tudo que vamos enfrentar exatamente pelo fato de que é Ele quem vai adiante. Jesus sabia que aqueles irmãos e irmãs iriam passar por uma dura experiência de martírio. Por isso que ele desafia: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Isso leva a gente a formular um conceito. O discipulado consiste no modo como os cristãos fazem o seguimento de Jesus. Isso é discipulado. Discipulado é seguir a Jesus. E não envolve uma prática religiosa ou um conjunto de ações, mas envolve um estilo de vida que orienta a caminhada de todo aquele e toda aquela que afirma com a vida que é um seguidor de Jesus. Dietrich Bonhoeffer defende esse princípio. E ele diz numa das frases maravilhosas do seu livro, O Discipulado: o discipulado é de graça, mas lhe custará a vida. Bonhoeffer entregou-se a uma dedicação imensa à causa do Evangelho em meio à Segunda Guerra Mundial. Não há discipulado sem testemunho de vida. No Novo Testamento, a palavra que designa o testemunho é martírio, que veio resultar em português a essa ideia de ter o sacrifício, que é exatamente o significado da palavra portuguesa martírio. Ninguém está livre de passar por provas e tribulações. A história do cristianismo é marcada pelo testemunho de cristãos e cristãs que encontraram forças em seu tempo para superarem seus problemas sem desistir, de seguir em frente como discípulos e discípulas de Jesus. Só há duas coisas que podemos fazer
que podem nos ajudar a vencer as provas, as lutas desta vida no segmento de Jesus. A primeira é a maneira como tratamos a qualidade de vida que temos. Então, a maneira como seguimos Jesus como discípulos. Que tipo de vida estamos desenvolvendo? De que qualidade ela é? A segunda é a força do nosso testemunho. O impacto que isso causa numa sociedade. O que os cristãos de Esmirna precisavam se preocupar não eram com organização, não era com estruturas, não era com doutrinas, mas era com a sua própria vida, com o modo com que estavam seguindo em frente no segmento de Jesus. Eu encontro aqui pelo menos 3 recomendações de Jesus a essa maneira de seguir em frente, apesar das lutas e das provas. A primeira é a gente cuidar daquilo que nos fortalece e nos encoraja, do estímulo, da motivação, buscar força e coragem para seguir em frente. O medo, ele é real, ele é inevitável quando vêm as perseguições, é verdade. Eu tenho medo da perseguição. Peço a Deus que isso não aconteça no nosso Brasil, não aconteça na nossa cidade, não aconteça em nossa igreja, como aconteceu na vida daqueles irmãos e irmãs de Esmirna. Não gostaria que passasse por isso. E nem sou o tipo de pregador para dizer que a igreja de hoje precisa passar por isso para ter um testemunho mais forte. Não, meu irmão, minha irmã. O que a gente precisa é se dar conta de que há uma razão maior para a gente enfrentar as lutas e as provas. Apesar de todos os problemas que possamos passar, seja pobreza, seja doença, seja as dificuldades de relacionamento, ou quem sabe a perseguição e o martírio, seja o que for, é o Senhor quem vai nos dar força e coragem para seguirmos adiante. No começo do versículo 10 do capítulo 2 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Busque força e coragem para enfrentar aquilo que lhe causa medo, aquilo que lhe assusta, essas indefinições a respeito do futuro. Deus já está lá no futuro, cuidando da gente. Ele já tomou em suas mãos o nosso futuro. A segunda atitude é a gente precisa dar mais valor à espiritualidade do que à religiosidade, que era essa preocupação dos cristãos de Esmirna. Eles estavam muito mais preocupados em cuidarem da maneira como eles viviam o evangelho do que da maneira como eles praticavam uma religião. A riqueza da espiritualidade daqueles irmãos não estava na forma como que eles praticavam a religião, mas estavam na vontade, no ânimo, no estímulo com que eles praticavam o segmento de Jesus. Aquela espiritualidade superava qualquer estratégia religiosa que possa vir a acontecer na nossa vida. Sabe o que eu penso de espiritualidade, meu irmão, minha irmã? Espiritualidade é vida no Espírito. E o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Ele é o encorajador. Ele é o Espírito de vida. É aquele que nos guia ao longo dessa jornada do seguimento com Cristo. O discipulado é resultado da ação do Espírito Santo na vida daqueles que abraçam pela fé o seguimento de Jesus. Como diz em Apocalipse 2:11, aquele que tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito que está chamando a gente a viver o segmento de Jesus. Em terceiro lugar, eu vejo aqui também uma nova atitude. A atitude de confiar nas promessas divinas. Eu gosto muito de lembrar uma frase de um irmão que frequentava o nosso pequeno grupo, Dr. Mário Solo. Alguns devem conhecê-lo aqui de Niterói, grande frequentador da primeira igreja batista de Niterói e que frequentou o nosso pequeno grupo há algum tempo. Olha, meus amados irmãos, ele declamava uma pequena poesia que dizia que a fé era a confiança de que Deus já estava no nosso futuro, de que o Senhor já estava lá no nosso futuro. Aquele que segue Jesus deve confiar que o Senhor está presente em todo o tempo e nunca falha em suas promessas. Esse é o requisito básico, confiar nas promessas divinas. A vitória do cristão não se limita a uma vida confortável, uma vida de bem-estar, sem sofrimento aqui. Isso não é vitória, por melhor que seja. Adoraria que todos os nossos membros da igreja tivessem uma vida confortável, de bem-estar, sem dores. Mas o fato de conquistar isso não significa vitória. A dor e o sofrimento são inevitáveis nesta vida, mas o cristão é aquele que é capaz de reconhecer que toda a sua luta tem um peso de glória, todo o seu sofrimento é marcado pelo cuidado de Jesus sobre sua vida. Apocalipse 2:11 lembra sempre: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Essa expressão segunda morte é uma expressão que vai aparecer lá no capítulo 20 de Apocalipse. Mas já fazia parte de uma crença de que a vida não se limitava aqui e que existe uma eternidade que nos espera. A segunda morte é você perder o privilégio de tomar parte da eternidade, de ficar de fora dos planos eternos de Deus. E os cristãos tinham essa confiança de que, embora as lutas fossem grandes, quando a vida aqui cessasse, haveria uma eternidade para desfrutar das promessas divinas. Amém? Eu creio nisso, meu irmão, minha irmã. Eu creio que o Senhor está guardando um lugar especial para nós na eternidade. Não sei como vai ser. A Bíblia nos dá várias imagens, várias metáforas, várias figuras, mas são apenas figuras, metáforas e imagens atravessadas pela consciência humana. Eu tenho para mim que deve ser muito melhor do que os evangelistas, profetas, escritores do Novo Testamento disseram. Então, meus irmãos, a carta aos cristãos de Esmirna demonstra esse cuidado maravilhoso que Jesus tem com cada um de nós que assumiu o compromisso de segui-lo. O Senhor não nos abandona. Ele prometeu isso na sua palavra, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer para você. Sabendo que a tribulação é inevitável, sabendo que Jesus se mostra amoroso em meio às nossas provas, sabendo que o Senhor sempre atua como soberano e presente nas nossas aflições, qual é o tipo de vida que eu devo ter como cristão no mundo? Bom, não é fácil a vida de um discípulo, não é fácil a vida de um seguidor de Jesus. Mas a palavra de Deus garante que aqueles que preservarem até o fim
poderão dizer como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Você pode dizer isso? Feche seus olhos, fale com Deus agora, junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por saber que o Senhor é quem cuida de nós e que seguir Jesus é o projeto mais fascinante que o Senhor já colocou diante de nós para fazermos essa escolha. Se porventura alguém nos ouve e ainda não fez essa escolha, Senhor, que o Senhor os encoraje com o Teu Espírito Santo. E, Senhor, se porventura há alguém entre nós que já fez essa decisão, mas apresenta-se vacilante, desanimado, Senhor, fortalece, encoraja, acende o fogo do Teu Espírito no coração de cada um e de cada uma, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a participar de alguns instantes mais na nossa intercessão. Vamos orar uns pelos outros aqui. Temos alguns pedidos que são sempre feitos. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Daileide e a sua filha Thaís. O netinho que está para chegar, netinho ou netinha, que é uma surpresa aí que ainda não sabemos, né? Mas que seja um tempo de graça na vida dessa família. Vamos orar pela vida da Valéria, pela vida do Oliveira, da Maria Alice e da irmã Josefa, esse lar que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Vamos orar também pelo lar da Cristina, que é uma seguidora de Jesus, que mais atua na nossa igreja em termos de participação, está sempre pronta, mas que precisa muito das nossas orações por sua família, seus filhos, seus netos e sua bisneta. Vamos orar também pela vida da Aline, do Sandro, da Késia, dos seus pais, esse lar que tem sido uma bênção também para a nossa igreja. Vamos orar também pela vida da doutora Ilva, nossa irmã em Cristo, que essa semana vai viajar para Florianópolis, que Deus dê a ela um período tranquilo junto com a sua família lá, e que Deus a traga de volta também com um novo ânimo, que Deus fortaleça a sua saúde nesse período. Amém, doutora Ilva? Pode colocar aí nos comentários aí como é que vai ser essa viagem. Temos também pessoas que nos seguem, pessoas que nos acompanham. Eu li recentemente os comentários da Sueli. Deus abençoe sua vida, Sueli. Estamos atentos. Também tem o trabalho do pastor João Batista lá em Resende, por quem temos orado, temos cooperado com aqueles irmãos, são filhos da nossa igreja lá em Resende. Vamos orar também pelas famílias de São Gonçalo, a ONG que eu ajudo lá como psicanalista e dou atendimento toda terça-feira, atendimento gratuito. Estava mobilizado essa semana para ajudar famílias carentes que perderam tudo nas enchentes durante essa semana. Vamos orar por eles, que Deus possa ajudá-los, possa socorrê-los e consolá-los nesta hora. Vamos orar também pelas vítimas do terremoto da Turquia, Síria e Turquia. Que tragédia! Durante o fim dessa semana já se contabilizava mais de 45 mil mortos. Quanta dor numa terra que já foi berço do Evangelho. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs ali, pelas pessoas que vivem ali, por aquelas pessoas que perderam tudo, que perderam familiares, que estão sofrendo com doenças, se recuperando da catástrofe. Que Deus abençoe aquele povo. Feche seus olhos, fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua compaixão. E nesta hora, Deus, colocamos todos esses pedidos que foram feitos aqui. São tantas pessoas que necessitam de cuidado nesta hora, de amparo, da tua presença, de consolo, de encorajamento, de motivação, de ânimo,
de socorro mesmo, de recursos materiais, por causa da tempestade, por causa do terremoto. São tantas tragédias que têm se abatido por tantas pessoas. Por isso eu te peço, ó Deus, a tua provisão, e que, ó Deus, a tua igreja possa estar atenta, sempre intercedendo, colocando-se na brecha para servir de esteio para tantas pessoas que carecem do teu cuidado. Coloca em tuas mãos nossos irmãos e irmãs lá de Resende. Ajuda o nosso querido pastor João. Fortalece o teu servo. Dê-lhe ânimo dobrado. Nós pedimos a Deus também pela nossa igreja, que nós possamos encontrar os meios, o tempo favorável, para que voltemos a nos reunir presencialmente. Que o Senhor esteja à frente, como nós sempre pedimos. Tudo que tem acontecido na nossa igreja tem sido sempre resultado da tua intervenção, a partir das nossas orações. E nós cremos que será assim, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Um bom descanso nesses dias do carnaval, para quem não quem não gosta, né, que tem gosto para tudo, né? Que Deus lhe dê um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, para a gente retomar também a nossa vida essa semana. Essa semana tem uma data que eu ia orar por isso, mas eu não gostaria de lembrar aqui. Mas domingo que vem a gente vai lembrar disso. No dia 24, que é a próxima sexta-feira, vai completar um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um triste flagelo, em pleno século XXI, ceifando tantas vidas de pessoas inocentes. Que a mão de Deus possa atuar para consolar vidas. Que o Espírito do Senhor encha os governantes para que o caminho da paz seja encontrado. Amém? Essa semana eu gostaria que você orasse por isso. Bom, até o próximo domingo, com a graça do nosso bom Deus.